filha, Pai querido, Pai amado, ao qual te escolheste ela para pregar a tua palavra aqui nesta noite, Senhor. Usa ela como canal de bênção, como tem usado a cada dia, e que a tua palavra vai ser ministrada, Senhor, penetre em cada coração aqui nesta noite, Pai. Assim, ore e apresente em tuas mãos a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, saúde todos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, todos estão felizes com Jesus nesta noite. Glória a Deus. Noite de Santa Ceia, noite de conceito, noite de renovar a aliança, amém? Oportunidade que assim o Senhor nos dá. Glória a Deus. Eu estava buscando de Deus uma mensagem para esta noite. E já há alguns dias o Senhor me deu essa mensagem. É uma mensagem que eu já preguei muito, amém? Mas a palavra do Senhor renova a cada dia, né? Se a gente pregar ela 3 a 4 vezes no dia, ela se renova a todo momento na nossa vida. Amém? Mas eu confesso aos irmãos que é uma mensagem que eu gosto muito, um livro que eu gosto muito da Bíblia, um livro que me ensina muito, me instrui muito, e ele traz grandes verdades para as nossas vidas, a vida de cristão, amém? Abre a palavra do Senhor no livro de Neemias, amém? Aleluia. Eu falo que este livro, ele nos ensina, né, como nós reconstruímos, como nós recomeçamos, de como nós nos consertamos, como nós nos fazemos, firmamos a aliança. Tradução de conserto é aliança, amém? E nesta noite noite de renovar a aliança com o Senhor, amém? E esse livro ele traz-nos bastante resposta daquilo que acontece na nossa vida. Os muitos porquês nossos nós vamos encontrar ali, amém? E muitas coisas que nos sobrevêm, nós vamos encontrar resposta na palavra de Deus, especificamente também no livro de Neemias, amém? Aleluia. Então eu quero ler um versículo, aleluia, e depois os irmãos podem se assentar. Neemias capítulo 1, versículo 5. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver esta palavra, conserto, em 2 momentos no livro de Neemias. No capítulo 1, e depois nós vamos ver também no capítulo 8, que fala sobre conserto. Amém? Então Neemias aqui no capítulo 1, ele estava orando, e essa oração, ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Senhor dos céus, o 5, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial. É uma noite que nós celebramos os sacrifícios de cruz pelo nosso Senhor Jesus. Para que nós pudéssemos estar aqui, houve um sacrifício, amém? Que Ele morresse por nós, e hoje nós temos também o privilégio de estar aqui e podemos renovar nossa aliança com o Senhor. Não somente no culto de Santa Ceia, mas também todos os dias das nossas vidas. E quando nós vamos ver algumas coisas que acontecem no percurso da nossa vida, e a gente fica às vezes até se questionando com Deus. Sim ou não? Porque eu questionava também, questiono. E às vezes você fica se perguntando para Deus: por que, Senhor, me aconteceu e veio sobre tudo isso na minha vida? As pessoas que estão no mundo, eu já vou entrar lá na palavra, mas são frases que nós cristãos falamos. Parece que as pessoas que estão no mundo que não servem a Ti, parece que tudo dá certo para elas. E pra gente não dá certo, pra gente é uma tribulação, pra gente é isso, pra gente é aquilo. Deixa eu dizer pra você, há um segredo: eles não conhecem os mandamentos. Eles não conhecem os mandamentos do Senhor. Então quando eu não conheço, tudo que eu pratico
Deus não leva em conta a nossa ignorância, o tempo da nossa ignorância. Mas quando nós conhecemos, aí a coisa fica estreita para nós. Fica meio apertado para nós. Então, para que você saia desta noite daqui, aleluia, fazendo como Neemias, quando ele recebe a notícia, todo mundo conhece a história. E Deus me fez voltar nesse livro para compartilhar com os irmãos aqui no dia de Santa Ceia. E também Deus me fez voltar porque eu também já estou estudando uma Bíblia ministerial. E ela baseia também muito no livro de Neemias, ela traz uma mensagem bem boa, amém, para nós. E aí eu estou descobrindo muitas coisas que aconteceram na minha vida porque eu deixei de seguir os mandamentos do Senhor. Amém? Talvez você vai se identificar comigo nesta noite. Amém? Talvez você vai se identificar, porque eu também vou me identificar com a pastora. Glória a Deus. Porque muitas vezes nós somos cristãos, mas nós aprendemos a ser cristão de forma bem diferente, igreja. Nós falamos, mas nós não vivemos. Nós citamos a cartilha para o outro, mas nós não executamos nada da cartilha. Glória a Deus. Ainda bem que eu só tenho um culto por mês para pregar. Amém? Aleluia. E eu falei para o Senhor, hoje eu quero pregar uma ceia diferente, mas o Senhor falou, hoje é culto de membresia, amém? Aleluia, culto de Santa Ceia. E a ovelha conhece o seu pastor, e o pastor que é pastor e ama a ovelha, ele corrige a ovelha. Aleluia. Então talvez você nessa noite vai descobrir muitos pontos que você errou. Aleluia, mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui e Ele quer te dar a oportunidade de renovação de aliança na sua vida. Amém? Para que você não venha acontecer o que aconteceu com o povo de Jerusalém. Amém? Porque quando nós ouvimos falar que as muros de Jerusalém foram derrubadas, estavam todos no chão, a gente fica pensando, mas nossa, logo na cidade de Jerusalém, isso aconteceu. O que será que aconteceu na cidade de Jerusalém? Então, para fazer uma reforma, irmãos, nós precisamos começar lá da base. Aleluia, porque tudo recomeço, não é construção nova. Eu e você não somos construção nova, nós somos recomeço, amém? Todo mundo que está aqui está no processo de recomeçar. Então por que não recomeçar de uma forma certa? Aleluia, uma forma assertiva. Aleluia, é isso que eu quero trazer hoje para a igreja, amém? Eu procurava o Senhor algo para falar e Deus me falou assim, a gente precisa falar aquilo que a gente tem propriedade para falar. Amém? Aleluia. Então, quando nós falamos de Neemias, nós falamos deste homem que tinha lá o seu cargo, você já conhece, estava lá, tinha o seu cargo, que ele provava tudo que o rei recebia. Então, ele estava num lugar de conforto, num lugar que era confortável para ele, ele tinha uns salários melhores, meus salários maiores, olha só que passava tudo por ele. Aleluia. Mas ele recebe uma visita. E ele recebe essa visita. E nessa visita ele pergunta como está Jerusalém. Ele não esperava ouvir falar que Jerusalém estava destruída. Ele queria saber notícias de Jerusalém. Como eu e você somos assim também. Quando nós perguntamos de alguém, e aquele irmão, como está aquele irmão? Aquele irmão que não está vindo, ou aquele irmão que foi embora. E fulano, como está? Como está se criando? Não é assim que você pergunta sobre os seus familiares? É assim que a gente pergunta. Amém? Nem sempre a resposta é aquilo que nós queremos ouvir. Geralmente é assim, não, ele não está bem. Glória a Deus. Aleluia. Ah, meu irmão está com dificuldade. Assim Neemias também recebeu essa notícia. Só que Neemias recebe uma notícia que Jerusalém estava com todos os seus muros destruídos. A cidade estava toda aberta. Deixa eu falar algo para você. O muro era sinal que, aleluia, ele estava cercado com um sinal de proteção. Amém? Como está a sua vida? Aleluia. Como está ao redor de você? Tem proteção? Então, quando eles sabem, eles falam assim: disseram os restantes que foram levados para o cativeiro. E ainda falam que alguns foram levados para o cativeiro. Aleluia. Então Neemias, ele se compadece ali da cidade de Jerusalém. E nós precisamos nos compadecer das pessoas também. Neemias estava numa posição ótima. Dentro do palácio, numa posição boa, um salário bom. Mas quando ele sabe dos irmãos, cidade de Jerusalém, quando ele
sabe da família de lá de Jerusalém, quando ele sabe que os irmãos lá não estavam bem e que as muralhas de Jerusalém estavam todos no chão, ele se compadece daquela família. Isso tem acontecido nos nossos dias atuais? Será que nós temos nos compadecido dos nossos irmãos que estão caídos, dos nossos irmãos que estão fracos? Hein? Não, sabe por que isso não acontece? Porque às vezes nós precisamos também. Muitas vezes nós estamos caídos e não sabemos, irmãos. Muitas vezes nós achamos que estamos fortes, mas nós estamos mais fracos do que nem imagina. Às vezes você acha que está tudo bem comigo, as coisas estão indo bem, está tudo legal, está tudo bem, estão indo bem até o Senhor sinalizar para você o que está errado. Às vezes está tudo bem, mas como está a tua vida espiritual? Está bem? Porque o crente para estar bem, a vida espiritual deles tem que estar bem. Aleluia. Se você disser que está com a tua vida boa, aleluia, e a tua vida espiritual não está boa, você não está bem. Só aguentar alguns dias as coisas vêm. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança com Cristo. Quem é que é batizado nas águas? Levante a mão, quero ver. Quase toda a igreja é batizada nas águas. Então você conhece os mandamentos, você conhece a Cristo. Aleluia. Você fez uma aliança com Cristo, sim ou não? Fez uma aliança com Cristo. Como é que está essa aliança com Cristo? Se não está bem com Cristo, quanto mais com os nossos irmãos. Não tem como ter uma aliança boa com Cristo e não com nossos irmãos. Aleluia. Porque está bem com Cristo, tem que estar bem com os irmãos. Aleluia. Então, Neemias estava bem com Cristo, sim ou não? Sim, porque Neemias também estava bem com os irmãos, ele estava se compadecendo dos seus irmãos. Então ele pega e fala: vou largar da minha zona de permitir, eu vou até Jerusalém. Aleluia. E quando eu vou abreviar aqui, você conhece a história, eu quero falar sobre a aliança e conselho. Amém? Aleluia. Então eu vou abreviar bastante. Aleluia, porque o tempo vai passar muito rápido da Santa Ceia. Aleluia. E nessa oração de Neemias, um homem de Deus, ele sabia que se Jerusalém estava com seus muros caídos, algo faltou na vida deles. Algo estava errado lá. Então Neemias vai para os pés do Senhor e vai orar. E quando ele vai orar, ele fala: ah, Senhor Deus, Deus grande e terrível. Eu não posso falar para você que o meu Deus é joinha. Eu não posso falar para você que o meu Deus é só amor. Eu não posso falar para você que Deus vai tudo bem, vai tudo bem. Não, não posso dizer isso. Eu posso dizer quão grande Ele é em benignidade, em amor e bondade, mas quão grande Ele é também as mãos dele, e terrível Ele é. Glória a Deus. A chave da morte está na mão dele. Da vida e da morte. Todos que morrem, morrem com a permissão do Senhor. Mas não foi Satanás que levou, foi, mas foi com permissão dele. Porque ele é o dono da vida. Amém? Às vezes nós cristãos não conhecemos a realidade de Deus. Por isso que nós brincamos tanto de ser crente. Por isso que nós brincamos tanto com a palavra de Deus. Porque nós não conhecemos o Deus, o grande eu sou. Só que Neemias conhecia o Deus grande. E ele falava: ó Deus grande, tu és forte, tu és amor, mas grande e terrível tu és. E quando ele diz assim, ele fala assim: aleluia, que guarda a aliança, que guarda o conserto. Aleluia. Ele está dizendo assim: eles tiveram uma aliança. Deixa eu dizer algo para você: a aliança que eu e você tem com Deus não se compara com essa. Essa não vale nada perto da aliança que eu fiz com Deus. Aleluia. Hoje é culto de família, mas é culto de Santa Ceia também. Honra essa também, amém? Mas honra primeiramente a que você tem com Deus. Se você honrar o que você tem com Deus, você honra essa também. Aleluia. Se você não honrar Deus, você não honra essa. Então Neemias fala assim: aleluia, aleluia, constituo a aliança, a benignidade com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia. E aí
baixa também, aleluia, pressão racionais. Mas caso, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvir a oração deste teu servo, que hoje eu te faço. Aleluia. E ele fala, ouve a oração deste teu servo, Deus. Mas aí ele sabe que alguma coisa também está errada e aconteceu. Porque para Jesus derrubar uma cidade, para Deus destruir uma cidade, para Deus destruir uma família, para Deus permitir que Satanás destrói a sua vida, algo está errado na sua casa. Eu fazia tudo certo, eu ia para a igreja 2 vezes na semana, a pastora pedia para eu limpar, eu limpava, tudo eu fazia certo. Deus veio. E aí ele fala assim, aleluia, que hoje eu faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel também, teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti também, e a casa do meu pai pecamos. Neemias fala, Senhor, aleluia, eu pequei, aleluia, os filhos de Israel pecaram. Então, antes de chegar até Jerusalém, ele já ora para o Senhor perdoar os pecados daquele povo. E quando ele chega lá, aleluia, eu gosto muito disso. Aleluia. E quando ele chega lá, ele chega de noite, ele vai avistar a cidade. Ele não vai de dia, ele vai de noite, aleluia. E ele se depara com uma situação em Jerusalém. Antes de falar, ai Senhor, por que o Senhor fez isso? Ai Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Senhor, por causa disso, daquilo. Aleluia, ele vai avistar o que aconteceu. O que será que esse povo fez? Aleluia, para que Deus permitisse tal coisa. Mas vamos lá, ele chega lá e fala, vamos lá, né? Amém, eu já estou destruído mesmo, já estou cativo mesmo, já saíram da cidade, estão cativos. Eu não posso fazer nada, sermão agora eu não vou dar. Nós vamos reconstruir os muros. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém. E para reconstruir não tem como não ir da base. Não adianta você querer continuar na onde você parou. Volta lá atrás, examina o que você fez. Essa semana nós tivemos algo que aconteceu lá na casa. Chegou um rapaz que estava lá, inclusive ele estava aqui na igreja também. E ele chegou pro obreiro e falou assim, posso voltar e continuar da onde eu parei? Olha a audácia. Daí o obreiro falou, não, de onde você parou, nós vamos continuar a começar do zero. Né? Ou seja, da onde você errou. A palavra do Senhor diz assim, lembra da onde tu caíste. Não é da onde você parou, aonde você caiu. Porque Deus é um Deus de estratégia, Deus é um Deus, aleluia, que Ele nos fala, aleluia, através do silêncio também. E Neemias vai revistar a terra, aleluia. Eu só quero chegar onde Deus quer chegar, né? Eu estou preocupado de ministrar ponto por ponto. Aleluia, porque o tempo não dá. Deus falou assim para mim também, Deus falou muito forte comigo, Deus tem falado muito forte, hoje eu estou muito temor a ministrar, eu já passei uma ali atrás, e a minha irmã me socorreu e falou assim, o que está acontecendo? Você está esbaforida, eu estou com muito medo. Porque o Senhor, aleluia, tem me chamado muita atenção e eu não posso concordar com nada que eu vejo errado. Eu não posso ir nessa linhagem. Então quando ele chega lá e vai avistar a cidade de Jerusalém, ele começa a avistar e ele descobre que as portas, ele vai pelas portas, as portas tudo quebradas, tudo destruído. Amém? Ele quer a raiz do problema. Ele quer saber por que a raiz do problema, onde está. Eu não posso edificar uma casa sem reparar brechas, irmão. Aleluia. Estou pregando Santa Ceia, pregando família, pregando aliança aqui nesta noite, amém? Não há como nós edificarmos nada sem restaurar a brecha. Aleluia. Muitas brechas, irmãos, tem homens aqui que constroem, tem, então, sei que tem. E eu vi uma coisa muito interessante.
interessante o pastor fazendo uma parede. Acho que foi o pastor Rafael que fez. Não foi o pastor Rafael. Acho que foi nessa igreja aqui. Tem uma rachadura, acho que bem naquele canto ali, se eu não me engano. Uma rachadura até grandinha. Ele podia passar uma massa corrida, passar tinta por cima. Só que essa massa corrida ia ficar novamente. Porque era uma falsa aparência, a massa corrida. E aí ele quebrou mais aquela parede, mais um pouco, quebrou, falei, vai destruir a parede inteira agora. E dentro daquela parede ele pôs uma telinha. Foi você, pastor? Foi, não. Ele pôs uma telinha. E aquela telinha, ela ia aderir à parede. Depois ela ia massa para depois vai acabar. Ou seja, não tem como reconstruir nada de só fazendo a aparência. Não dá. Não dá. Meu Deus. Aleluia. Parece que o raio cai 3, 4 vezes no mesmo lugar. Por que será? Comigo parece que cai tudo no mesmo lugar. Por que será? Porque você não repara mais. Aleluia, Deus não permite isso. Ele sabe o que é uma aliança mascarada e é uma aliança de conserto. Por isso que a tradução é conserto. Aleluia. Nesta noite Deus fala para mim, igreja, que você está. Aleluia. Glória a Deus. Vai fazer sujeira, vai. Vai parecer que está um caos na tua vida, vai. Mas neste caos, Deus está no controle. Se você treinar a ler concerto com Deus, no meio deste caos, no meio da Jerusalém destruída, aleluia, Deus vai levantar um homem e uma mulher forte. Aleluia. Porque naquele lugar Neemias teve homens, teve mulheres, teve famílias que estavam com ele na reconstrução do mundo. Deixa eu falar algo para você. Aleluia. É algo que o Senhor me deu, eu até compartilhei hoje no WhatsApp dos pastores, para que se fosse oficialmente nesta igreja. Neemias teve cálculo, Neemias teve traço. Aleluia, para levantar os muros. Amanhã eu vou. Se tudo der certo na minha vida, pode deixar que eu vou. Ah, agora não, pastor. E tem que ver umas coisas minhas depois. Agora eu não quero compromisso com Jesus, porque já sabe, né? Eu gosto de ouvir umas coisinhas do mundo, eu gosto de ouvir isso, aleluia. Não dá, isso não é conselho. Aleluia. As pessoas que você está conhecem você? Sabe quem é você? Aleluia. Conhece você pela tua forma de falar, tua forma de ser, tua forma de agir? Te diferencia do homem do mundo e do homem de Deus? Te diferencia da mulher do mundo e a mulher de Deus? Porque você teve uma aliança. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ministrar dia 18 numa igreja. Obrigado, Deus. Amém. Ministrar na minha igreja é perigoso. Aleluia. E a gente ministra sobre conceito nesse dia hoje, especificamente, igreja. Eu falei com Deus assim, Senhor, mas eu tenho ministrado tanto sobre conceito, tanto sobre aliança, tanto sobre, né, tantas coisas. Então, arrumar tua casa, pôr tua casa em ordem. O que você está esperando para pôr tua casa em ordem? Pôr tua vida em ordem, igreja. Aleluia. Sabe o que Deus fala? Você está em cima do mundo. Em cima do muro você não é de Deus, porque Deus não habita no meio de divisão. Quem está em cima do muro pertence a Satanás. Então, fica aí a dica para você. Em cima do muro não habita com Deus. Talvez você tenha sorte de cair, mas
aquele jovem e Paulo ir lá orar. Amém? Talvez você não tenha. Neemias foi até Jerusalém, restituir lá, consertar lá. Amém? Mas aquelas pessoas conheciam a Deus. Não conheciam a Deus. Ah, mas eu não tenho nada a ver. Fala, porque fizeram isso pra mim, aquilo, outro. Não, igreja, por favor. Se eu fosse me desviar cada vez que fazia alguma coisa pra mim, eu já estava lá há muito tempo. Se Neemias pensasse assim, ele ficava lá dentro do palácio, fazendo as coisas dele. Não teria ido até Jerusalém. Aleluia. Então ele faz tudo certinho. Tudo certinho ele faz. Primeiro ele ora ao Senhor. Depois que ele ora ao Senhor, ele vai falar com o rei. Nem precisou muito. Né? E o rei Artaxerxes então chega para ele e fala: o que você tem? Porque o semblante dele estava triste. E ele fazia tudo com muita alegria, mas ele estava triste. Então ele permite que Neemias saia dali e seja substituído outra pessoa no lugar de Neemias, para que Neemias fosse atender o seu povo. Amém? Aleluia. E quando ele chega lá, ele convoca um povo disposto a trabalhar e eles começam a edificação desse mundo. E aí ele descobre tanta coisa, tantas coisas desnecessárias, tantas coisas que não foram priorizadas. É como se você vai fazer uma mudança, quantas coisas você descarta? Quantas coisas você joga fora que não precisam? Nem precisaria estar ali. Aleluia. Eu sinto Deus trabalhar nesta noite. Quanta santa ceia você tem participado, mas não se conserva? O que você está esperando? A vida de Cristo? Ou a vergonha? Neemias estava tão focado a reconstruir aquele lugar, e tão íntegro. Uma integridade de cristão tão forte, o caráter mudado, uma vida transformada. Aleluia, porque às vezes você repete muitas vezes: ai, os tubios sandalários estão te atacando, irmãos estão te atacando, não liga, não fica nem magoado mais. Se você está com o coração na obra do Senhor, se você está certo no que você está fazendo, aleluia, eles não podem mais te atacar. Você não vai parar a obra porque estão te atacando. Amém. Quando eles sabem que Neemias estava edificando aquela cidade, os muros, quando eles sabem que Jerusalém voltaria a ser cercada, não teria ter muro, a voltaria a estar protegida, vem todos os ataques. Quando o inimigo sabe que você está reconstruindo a sua vida, vai vir ataques de tudo quanto é lado. Aleluia. Vai vir provas como veio no passado e você fraquejou. Mas agora você está reconstruindo, está com a mão na obra, está na hora de você não fraquejar. Aí Neemias fala assim, olha, ele dá uma ordem, eu tenho certeza que ele fala para aqueles trabalhadores, ó, vai vir isso, vai vir aquilo, mas vocês não param a obra, não param o serviço, ninguém para, ninguém olha, porque eu não devo nada. E aí veio o Sanbalat, o Tobia, que você conhece muito bem, e eu vejo muitos pregadores pregando sobre esse. Ele fala, mas tu é Tobias mesmo, né? Mas eu não posso falar nada porque eu não posso envergonhar a casa do Senhor. Neemias estava edificando o templo, aleluia, ele estava lá, o Tobias, o Sanbalat mostrava a carta, nós temos carta
eu e você nós não descia, não. Essa carta aí, peraí, vamos conversar de pé. Será que você ficava cismado? Que carta é essa? O que você tem contra mim? Elias não parou. Havia um tempo determinado para ele fazer. Ele não podia perder tempo. Aleluia, porque ele conhecia quem ele era. Ele conhecia quem era ele no secreto com Deus e quem era ele no meio do povo com Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Quanto mais falava contra ele, mais ele reforçava a obra. Vamos pôr homem na guarita. Vamos vigiar esta obra. A obra será construída assim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabia que tem Sambalat e Tobia que Deus permite que vá até você? Para ver se você é íntegro e está construindo a obra mesmo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sempre peguei essa palavra, mas nunca dessa forma. Aleluia, está na hora de nós se consertarmos. Está na hora de nós firmarmos a aliança com o Senhor. Elias queria certificar que os muros estivessem levantados. E depois vivia no fundo do problema. Depois que eles terminam a obra, ele não parou a obra porque as pessoas foram lá criticá-los. Ele não parou a obra porque foram lá falar que ele estava fazendo isso, aquilo. Ele não parou a obra. Ele conseguiu. E ele conclui a obra. Aleluia. E é onde eu quero entrar e terminar essa mensagem. As minhas mensagens não são muito fáceis. Já foram melhores, né? Eu sei disso. Mas Jesus tem pressa. Deus quer conserto. Aleluia. Nesta noite Deus quer mostrar para nós. Deus não quer que o diabo toque mais nada que é seu. Deus não quer mais que as coisas continuem da mesma forma. Deus não quer mais permitir que o inimigo toque nos seus bens, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, na sua saúde. Mas o Senhor disse assim nesta noite à noite de você. Quando Ele arruma o seu lugar ali, glória a Deus. Quando Ele põe tudo levantado, tudo perfeito, os muros levantados, as portas reparadas, tudo no seu lugar. Aleluia. Tem um louvor tem uma menina louvando aí, diz assim, nada fora do lugar. Está ouvindo? Nada fora do lugar. Aleluia. Eles trabalham arduamente nesta obra. Vem oposição. Sempre vai vir oposição, mas como está a tua vida? No capítulo 6, eles vão pelejar arduamente para destruir Elias. Deixa eu falar para você, tem pessoas lutando para te destruir. Para acabar com você. Para te envergonhar. Porque o objetivo de Tobias e Sambalat era envergonhar Elias.
Essa era a finalidade dele. Porque envergonhando Neemias, ele parava os pés. Tem muita gente querendo que você pare. Aleluia. Mas nessa noite o Senhor quer um conserto com a igreja. É noite de conserto. Olha abaixo da igreja, aleluia. Não vá nessa que o evangelho está sendo pregado aí fora, não. Você pode fazer tudo do jeito que você quer. Deus é amor, Ele quer o seu louvor, quer a sua adoração. Não, Ele quer a sua santificação. Aleluia. Deus quer muito mais além do teu louvor, da tua adoração. Aleluia. O povo só atravessou o Jordão quando Josué falou: põe o povo para se santificar. Não tem como atravessar o Jordão sem santificar. Tem pessoas que não saem da caverna porque não santifica. Tem pessoas que não atravessam o Jordão porque não, aleluia, não faz conserto com o Senhor. Porque consertar dá trabalho. Fazer aliança dá trabalho. Ah, pastor, eu vou na igreja, assim, eu gosto de ir lá, gosto de ouvir o louvor, gosto disso, então, mas eu não quero muita coisa, eu preciso fazer decepcionado. Oh, meu Deus do céu, querido. Aleluia, firma de uma vez esse concerto com Deus. Aleluia, a tua aliança não é com o homem, é com o Senhor. Aleluia, o Senhor falou: o homem pode trair, o homem pode te abandonar, o homem pode te deixar, mas eu, o Senhor, todavia não te abandonarei. Ele nunca te abandonou, Ele nunca te deixou perecer. Faça você ou não, mesmo você não tendo feito concerto com Ele. Aleluia. Quero terminar aqui, amém? Aleluia. Glória a Deus. Depois que tudo está prontinho, as coisas terminam. Aleluia. A Neemias vai, traz lá, entra. E aí eles vão ler a lei. Eles vão ler o livro da lei. Aleluia. Eles vão ler a Bíblia. Eles vão ver. Você quer saber por que deu errado as coisas na sua vida? Você quer saber por que as coisas não dão certo para você? Aleluia. Leia o livro dos mandamentos. Leia a Bíblia que você vai descobrir por que não deu certo. Porque Deus falou não, você foi. Deus falou não casa, eu caso. Deus falou não pega, eu pego. Deus falou não compra, eu compro. Deus falou não vai por ali, você vai. Deus falou não vai amanhã, você vai. O povo teimoso é o povo de Israel. Deus falou não vai dar certo, você fala não vai dar, Senhor. Aleluia. Daí esse pensa que é o diabo que falou, eu não falei? Não, é Deus. Tudo nós falamos que é o diabo. Tudo espiritualizamos. Aleluia. Fazemos coisa errada é o diabo. O diabo só apresenta as coisas para nós. Quem aceita somos nós. Aleluia. Do Espírito. Aleluia. Vivemos da carne, estamos da carne sempre. Aí Neemias vai descobrir por que foi destruída a cidade. Aí ele descobre tantas coisas que aconteceu no meio daquele povo que nós não fizemos isso. Pecaram contra o Senhor, fizeram tudo errado. Aleluia. Casaram com mulheres estranhas, julgo desigual. Ah, vou converter, ele vai nada. Ah, vou casar, vou converter, ela não converte nada, é mais fácil tirar da igreja do que você trazer. Já tem quem está dentro da igreja, imagina fora. E nós precisamos ver a realidade do Senhor. Aleluia. Se consertar com Deus, então o povo vai ouvir. Só que o povo sabe disso. E o povo fica em pé ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, ouvindo os mandamentos do Senhor. Porque ele sabe por que deu errado. Aleluia. Deus tem sido tão misericórdia.
misericordioso. Tão misericordioso com nós, igreja. Mas muitas vezes nós só queremos as bênçãos do Senhor, nós não queremos conselho. Aleluia, nós só queremos firmar a aliança com Deus. Porque dá trabalho. Aí quando derrubam a nossa casinha, quando nossos muros estão caídos, quando a nossa vida está destruída, aí a gente corre para Jesus. Só que nessa noite o Senhor quer um conselho. Aleluia. Estabelecer uma aliança verdadeira com Ele. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Não deixe mais o inimigo destruir a sua família. Não deixe mais o inimigo destruir os seus planos, a sua vida. Faça um concerto com Deus, para você viver de acordo com a palavra de Deus. É muito simples, igreja, é fácil. Aleluia, pastora, não é assim. Eu sei já que deu errado lá fora. Eu sei que dá errado lá no mundo. Eu sei que já derrubaram meus muros, já derrubaram a minha casa, já derrubaram, eu sei disso. Aleluia. Mas às vezes eu me nego de ter uma aliança com o Senhor. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus, firme esse concerto com o Senhor. Quando entra lê a lei, aleluia, o povo fica atentamente ouvindo. Constrói a tua casa sobre a rocha. Aleluia, tantas brechas. Aleluia, tem brechas que são muito pequenas, mas é necessário ser tampadas. Fecha as brechas que você sabe. Você sabe quais são as brechas. Sabe por que eu sei que você sabe? Porque o Espírito Santo fala no meu coração que Ele te avisa as brechas. Você vai dizer que o Espírito Santo é mentiroso? Não, ele não é. Nós sabemos quais são as brechas da nossa casa que tem que ser tampadas. Não se engane. Aleluia. Não passe massa comida na sua casa. Tem um ditado que eu costumo falar com o meu esposo: olha, a pedra se remove. Ele fala assim, é um ditado muito forte também, que fala: vamos botar uma pedra em cima desse assunto. Sem trabalhar o assunto, a pedra remove. Alguém vai lá e vai tirar a pedra. Ah, mas só se alguém mandar. Sim, alguém vai mandar tirar a pedra. Se você botar um remendo no assoalho, você pode ter certeza que o cupim vai mexer naquele remendo. Porque você sabe que tem cupim em casa. Não é verdade? Não vai adiantar, uma hora você vai ter que achar o palco da cupim, onde está o cupim. A palavra do Senhor diz que as raposinhas é que derrubam. Aleluia, os irmãos estão compreendendo a mensagem nesta noite? Começa a ver aonde que está entrando. Aleluia, por qual porta está entrando. Qual a porta da tua casa precisa ser reparada. Por onde está entrando o pecado. Por onde você precisa conversar. Aonde você precisa consertar. De repente está entrando pelo celular do seu filho. Aleluia. Às vezes está entrando pela televisão. Em algum lugar está entrando. Aleluia. Comece a fazer um conserto. Mas conserta a sua vida primeiro no altar. Porque quando nós consertamos a tua vida, não há milagre sem conserto no altar. Sabe que Deus falou para Gideão? Vai lá e tira todos os deuses estranhos da casa do teu pai. Deus te dá autoridade para isso.
Quais são os deuses estranhos que estão entrando na sua casa? Aleluia. Deixa pra lá. Amanhã a gente resolve. Vamos empurrando com a barriga. Vamos ver onde isso vai dar. Eu posso falar várias coisas aqui que são deuses estranhos. Que é onde as brechas estão fazendo morada dentro da sua vida, da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Começa a ler novamente a palavra de Deus. Amém? Essa é a mensagem que eu trago para a igreja nesta noite. Aleluia. E se Deus trouxe essa mensagem porque precisa de você. Amém. Não dá para fazer, não dá para ter coisas novas fazendo as mesmas coisas. Não dá para fazer o novo fazendo coisas erradas. Não dá para viver o novo apegado no passado. Deus fala nesta noite, amém? O ano começou novamente e você ainda não começou o conserto na sua casa. Está na hora do conserto. Pastor, hoje é a noite de Santa Ceia. E Jesus estava sentado com seus discípulos. E mesmo na mesa de ceia, ele chamou a atenção dos discípulos. E ele disse assim: um de vocês vão me trair. Sim ou não? O fato de você sentar na mesa não quer dizer que você não pode ser corrigido. Jesus sabia que os discípulos participariam, mas um deles ia trair ele. Da mesma forma, nos dias de hoje, muitas vezes nós participamos da Santa Ceia indignamente. Aleluia. Por que indignamente, pastor? Não porque você vai participar agora, porque você vai pedir perdão, vai participar da ceia, mas amanhã mesmo você está cometendo os mesmos erros. Então não houve renúncia, não houve nem tentativa de se consertar. Você continua fazendo as mesmas coisas. Aleluia. Deixa eu orar aqui nesta noite, né? Aleluia. Vocês não podem me expulsar, eu sou a pastora da igreja, né? Eu quero orar para que Deus venha. E você não pode ter vergonha também. Para que o Senhor venha repreender o devorador da sua casa. Para destruir o diabo ter tomado as suas coisas, seus bens. Aleluia. Tem estragado coisa, quebrado coisa. Mas nessa noite o Senhor quer um conserto nosso. Eu já estou aqui na frente com o pastor. Se fosse você, eu corria para cá. Para que o inimigo não toque mais na nossa casa. Para que nós venhamos fechar toda e qualquer brecha. E nós venhamos ter conserto com o Senhor. Aleluia. Eu vou fazer uma pergunta. Tem alguém aqui? Talvez a igreja venha inteira. Os corajosos que querem conselho. Ou glória. Tem pessoas que já entenderam. Que precisa fechar uma brecha. Ou duas, ou três, ou 10, ou 20, não sei, na tua casa. Tem ordem. Oh, Espírito Santo, Pai. Aleluia. Verão, Senhor amado, as bênçãos do Senhor. E seguirão teus filhos, Pai, aonde eles estiverem. Deus, e creio, Jesus, que o inimigo, Senhor, não vai mais tocar, Pai. Aleluia. Naquilo que teus filhos têm ganhado, Senhor. Aleluia. Tem sido ganhado cada dia, Senhor. Tem sustentado, Senhor, amado, a tua família. Senhor, nós repreendemos o nome do Senhor Jesus, Pai. Toda chama maligna, Senhor, amado. Todo devorador, o migrador, o portador, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sobre a tua palavra, Senhor. Nós declaramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Uma nova aliança firmada, Senhor, amado. Aleluia. Na tua igreja, como Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus querido, em nome do Senhor.
Deus.